Momento Bancário. Boa noite. Hoje o Momento Bancário vem apresentar para você o CEDOC, Centro de Documentação do Sindicato. Localizado na sede da entidade, o local é originário da Biblioteca dos Bancários e frequentemente visitado para pesquisas e leituras. Quem caminha pelos corredores do CEDOC nem sempre imagina a riqueza e história que estão guardadas ali. Nas prateleiras, há espaço reservado para obras literárias, livros sobre história, política, sociologia e inúmeros registros sobre o sindicalismo brasileiro. São mais de 200 mil fotos e 11 mil livros que compõem o acervo. A bibliotecária Maria Mercês trabalha no local há 20 anos e conhece cada cantinho como a palma da sua mão. Destaca relíquias que são encontradas somente aqui. Essa coleção que nós temos aqui é a coleção IMB, uma coleção de sociologia. E a IMB é interessante porque o conselho editorial dela, na década de 60 e 70, o Fernando Henrique Cardoso fazia parte desse conselho, né? Então, é uma das revistas assim, mais conceituadas na área de sociologia. E a gente tem a coleção completa. Frequentemente, o CEDOC é utilizado como fonte de pesquisa para dissertações de mestrado e teses de doutorado, material que muitas vezes vira publicações e que passam também a fazer parte do acervo. Aqui esse livro da Leila Blas, que fala sobre a greve de 85, né? Ela se baseou aí no material, na documentação do sindicato. Esse aqui da Anise Dinkins. Tanto a tese dela quanto o livro decorrente dessa tese também foi resultado da pesquisa dela sobre automação bancária aqui no sindicato. Esse livro aqui da Letícia Bicalho, que não é dessa gestão mais recente, ele é da década de 70, mas que é uma referência para conhecer o desenvolvimento do sindicato e a própria documentação, né, o que tinha nessa documentação, o que não existe mais. Tá? Esse livro da Liliana Ceine, sobre mulheres bancárias, que também foi totalmente pesquisado aqui no nosso acervo. O outro da Liliana, que é a Liturgia do Poder. Esse aqui do Izume, também, que trata sobre a reestruturação produtiva, foi pesquisado no nosso acervo, e várias teses, né? Nós temos aí muitas teses, principalmente na área de saúde bancária, o pessoal pesquisa muito, lê, né, doenças ocupacionais, e na área de reestruturação produtiva. Começaram com a automação bancária e hoje está se discutindo aí a reorganização do trabalho e tal, né? A ex-bancária Daniele Franco conhece o local há 13 anos e também concluiu seu projeto de mestrado com o material encontrado aqui. Minha dissertação de mestrado, na verdade, é baseada essencialmente nas fontes documentais que eu encontrei aqui. Como você acaba descobrindo um universo muito rico, não dá para você trabalhar e esgotar a discussão no mestrado. Então, eu resolvi aprofundar essa discussão no doutorado, na história, onde eu poderia trabalhar com essas fontes de uma forma mais profunda mesmo, né? Tentando entender um pouco melhor o processo de lutas e resistência dos trabalhadores num período maior, de 80 a 2000. Então, eu peguei as lutas dos bancários, de 80 a 2000, né, e a função social que o capital financeiro cumpre no Brasil e na América Latina. Então, esse é o meu problema de investigação hoje. O espaço existe desde 1992. Nasceu da necessidade de criar um local para guardar arquivos dos registros do sindicato. Jornais, revistas, fotos. Esse material aqui era, na verdade, para mostrar a presença da biblioteca desde o início do sindicato. Então, nós temos aqui um jornal, que é de 1935, e ele já dá uma notícia dos materiais que a biblioteca recebia. Então, tem uma lista aqui de obras muito interessantes, se a gente for analisar sob o ponto de vista da época, né, de 35, a tal da intentona comunista e tal. E olha só os livros que estavam na biblioteca. O Exército Vermelho, de Luiz Carlos Prestes,
história do socialismo e das lutas sociais, né? Ou seja, em pleno movimento aí de repressão, né, às ideias comunistas, a biblioteca estava abrigando esse tipo de material. Não existe mais, né? A gente não conseguiu localizar no acervo essas publicações. Provavelmente foram extraviadas ou até censuradas aí, enfim, não dá para a gente saber o que aconteceu com elas. O Centro de Documentação reúne um conjunto de documentos que estão contando a história que o sindicato tem. Quando a gente tem um centro que organiza isso e que disponibiliza, como é o nosso caso, nós disponibilizamos isso para público externo, isso então ganha uma outra dimensão, porque isso se torna... É como se você pegasse um pedaço da história passada e transformasse isso em algo vivo, naquilo que faz sentido para a realidade que a gente tem hoje. No acervo, também existem textos eletrônicos disponíveis para consultas, além da hemeroteca com milhares de registros. A gente conseguiu, esse ano, depois de um esforço grande da casa, um reconhecimento de que preservar sua memória é fundamental, a gente conseguiu, então, uma verba que a gente vai destinar esse ano para digitalizar esses documentos. São desde folhas bancárias, são fotos, né, são outros registros históricos que a gente vai, nesse período, então, organizar de uma melhor forma, indexar isso, então, facilitar a busca do pesquisador. Se a gente digitaliza, se a gente revitaliza o SEDOC, isso tudo vai ser potencializado. A nossa expectativa é que mais áreas do conhecimento, é que mais universidades queiram vir pesquisar no nosso acervo. Eu sou filha de bancários e uma vez mexendo aqui nas fotos, tem fotos de décadas atrás, né? Então é uma coisa assim apaixonante você ver outras épocas aqui. E uma vez eu achei uma foto do meu pai. Eu achei muito interessante isso, um local de, sei lá, 30 anos atrás. Isso faz uns 10 anos que eu frequento aqui. Gosto do pessoal, gosto dessa literatura que os computadores não têm. Não tem. E você explorar um livro é fascinante. O ser humano aqui tem muita capacitação, né, profissional e social também. Que me fez também aprender também, né, a respeitar os bancários. A literatura aqui é muito extensa. O SEDOC está localizado na Rua São Bento, 413. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9 da manhã às 6h30 da tarde. Momento Bancário fica por aqui. Boa noite.